principalmente para quem está assistindo a aula gravada aqui, né? Esse sim é o curso de eletromagnetismo do Elael. Ele pediu para dar essa aula de hoje. Basicamente um complemento ao que complemento ao curso. Eu vou falar aqui sobre formulação lagrangiana e hamiltoniana da teoria de campos. Principalmente formulação lagrangiana. Hamiltoniana eu vou comentar rapidamente. Boa noite. A ideia é que como ele leva o curso de eletromagnetismo mais no esquema de teoria de Gauge mesmo, onde já demanda conhecimento de formulação lagrangiana e talvez hamiltoniana. Para quem não viu isso ainda, é interessante ter isso daí como complemento. Bom, acredito que todo mundo aqui já tenha feito um curso de mecânica clássica, mecânica analítica, clássica 2, onde se vê o que é formulação lagrangiana e formulação hamiltoniana. Vou começar rapidamente com uma introdução, só para relembrar o que é a formulação lagrangiana e hamiltoniana na mecânica clássica. Vou olhar no primeiro caso da mecânica clássica. Em mecânica clássica, vocês sabem que na formulação usual, na formulação hamiltoniana, nós temos posições, velocidades e equações de movimento que caracterizam a dinâmica de um sistema. Formulação lagrangiana e hamiltoniana são basicamente as mesmas entidades. A ideia é que a cada grau de liberdade do seu sistema, a cada grau de liberdade, você associa uma quantidade, a cada grau de liberdade você associa uma quantidade que se chama coordenada generalizada. E denota para um conjunto de coordenadas generalizadas. Por quê? Né? E aqui está variando de 1 até o número de grau de liberdade do sistema. A diferença entre uma coordenada generalizada e uma coordenada, de fato, por exemplo, um sistema de coordenadas que dá a posição de uma partícula do sistema físico, é que as coordenadas generalizadas já eliminam todos os vínculos do seu sistema. Então, o que ela faz é descrever de fato os graus de liberdade. Por exemplo, se você quer descrever em termos das coordenadas reais, você pode ter alguns vínculos. Por exemplo, um objeto restrito a se movimentar em cima de uma superfície esférica. Isso daí pode ser descrito em termos de coordenadas no R3. Só que você vai ter um vínculo que é a superfície da sua esfera. No caso de coordenadas generalizadas, você não vai descrever mais isso no R3, mas sim num espaço bidimensional, onde você já carrega esse vínculo. Pode descrever, por exemplo, em termos dos ângulos polares e azimutais de uma esfera. Isso seriam as coordenadas generalizadas associadas a esse problema. Das coordenadas generalizadas, nós tiramos as velocidades generalizadas. Basicamente, são as derivadas temporais dessas coordenadas generalizadas. Bom, eu não mencionei antes, mas as coordenadas generalizadas são quantidades dependentes do tempo. Elas mudam conforme você está mudando o seu parâmetro de evolução, que é o tempo, em mecânica clássica. Basicamente, o que a gente diz é que, se conhecemos conjunto de coordenadas generalizadas, se nós conhecemos conjunto de coordenadas generalizadas e velocidades generalizadas em t em um certo t0, em um certo instante de tempo, se nós conhecemos isso, nós conhecemos o estado do sistema.
nesse instante, né? A ideia é que se você tiver somente as coordenadas generalizadas, por exemplo, um certo instante de tempo t0, você não sabe o que vai acontecer após esse instante. Se você não tem sua velocidade, você não sabe o que vai acontecer. Mas se você conhece o conjunto todo de coordenadas e velocidades, o seu estado está completamente caracterizado. Você conhece aonde está a sua partícula, onde está o seu corpo em um dado instante de tempo e sabe o que vai acontecer com ele no instante subsequente. A ideia é que a evolução temporal do seu sistema, a evolução temporal, ela é descrita pelas equações de movimento. Basicamente, as equações de movimento, o que elas fazem é relacionar, seriam as velocidades generalizadas, né, derivadas segundas das coordenadas generalizadas, em termos das coordenadas e velocidades. Então, substituir velocidades, pode eventualmente depender do tempo também, explicitamente do tempo. Isso daqui é uma forma geral de um sistema de equações de movimento. Aqui o I está variando de 1 até o grau de liberdade do seu sistema. Então, se você conhece isso em um certo instante de tempo e conhece a dinâmica do seu sistema, conhece as equações de movimento, você conhece o seu sistema em qualquer tempo. Essa é uma questão de integrar as suas equações de movimento. Isso você pode fazer ou por métodos analíticos, quando possível, ou por métodos numéricos. Mas, basicamente, seu sistema está resolvido. A questão é como a gente estabelece a dinâmica do seu sistema. Na mecânica newtoniana, é usando as leis de Newton. Você tem a segunda lei de Newton, especialmente, que relaciona a aceleração com as forças externas envolvidas. No entanto, quando você fala em coordenadas generalizadas, é mais conveniente trabalhar na formulação de Euler-Lagrange. Você vai ter uma função das suas configurações, das coordenadas dos espaços de configuração, né, das coordenadas generalizadas e das velocidades. Essa função é lagrangiana, está relacionada com algo chamado ação. O que eu quero dizer é o seguinte: isso daqui pode ser deduzido a partir de um funcional dessas configurações, que esse T aqui entenda o conjunto de todas as coordenadas generalizadas. Tá? Estou omitindo aqui o meu índice. Isso daqui é definido como sendo a integral de um certo tempo inicial até um tempo final, integrando no tempo, de uma função do seu conjunto de coordenadas generalizadas, velocidades generalizadas e eventualmente de tempo. Isso daí é o que a gente chama de ação. Tá? A ideia é que as equações de movimento, a dinâmica do seu sistema, ela pode ser derivada a partir de um princípio que envolve essa quantidade. Que é a ação em função de cada trajetória, né? Exatamente, ele é um funcional. Está representando uma trajetória de TI a TF, é isso? Exatamente. A ideia é que você tenha vamos pegar um sistema com 1 grau de liberdade apenas. Então só tem uma coordenada generalizada. Um Q, certo? E você está fixando os seus extremos, o seu TI e TF, e tem diversas configurações possíveis aqui. Tá? Qual é a configuração que é a configuração física? Pelo menos fisicamente clássica. A ideia é, eu vou ter uma cara para essa função, a função lagrangiana. Para cada configuração que eu coloco aqui, para cada Q dependente de T que eu coloco aqui, eu realizo essa integral e ganho um número.
partir do momento que eu integro, eu vou ganhar um valor. Tá? A trajetória física é a que minimiza esse valor. Então, nesse sentido, isso daqui, a ação ela é funcional. Ela é como se fosse uma função, ela pega funções e associa um número. É isso que o funcional faz. A trajetória física é a que minimiza essa quantidade, esse funcional que é a ação. Para minimizar o objetivo, deriva é igual a zero. Como aqui você tem um funcional, a gente deriva funcionalmente. Basicamente, a derivada funcional aqui. Os Qs das extremidades estão fixos, né? Oi? Os Qs das extremidades estão fixos. Exatamente, os Qs nas extremidades estão fixos. A velocidade generalizada não. Ou não. Acho que a velocidade generalizada não. Também. Também? Mas aí você ficaria amarrado com a trajetória, né? Não, desculpa. O que está fixo nas extremidades são as variações. São os delta Qs e deltas Q. O que está fixo é a variação nesse sistema extremo. O Q inicial você especifica com suas condições iniciais e o Q final é o que você vai obter. Então você vai computar as trajetórias entre um determinado Q de T, Q de TI e um determinado Q de TF. Vai pegar todas as trajetórias e vai descobrir qual é dessas trajetórias que deu o mínimo, né? Eu acho que a velocidade não está fixa, não. Oi? Não, eu acho que o que está fixo é o delta Q em TI, o delta Q em TF e as velocidades também estão assim. O delta Q também o delta Q é zero, né? O delta Q é zero. Isso é zero. Então, o Q está fixo, o delta Q está. O delta Q é zero, o Q está fixo. Só que o delta Q, se você pega as velocidades, a variação da velocidade, ela no fundo, isso daqui é uma derivada toda sobre o quê? A derivada comuta com essa variação. Então, se isso aqui está fixo, isso aqui vai estar consequentemente fixo também. A menos que eu esteja falando uma besteira aqui, eu acho que isso... Tenho a impressão que as velocidades não estão fixas, não. Desculpa a minha não, mas... existência. Bom, os delta Q nas extremidades são zero. Então você pode ter qualquer trajetória entre Q de TI e Q de TF. Q de TI está barrado, Q de TF está barrado. Você pode ter qualquer trajetória entre esses Q de TI e de TF, né? Agora, você vai escolher dessas trajetórias a que tem o mínimo, que é a trajetória real do sistema. Exatamente. E o delta Q ponto, acho que não está amarrado, não. Se você pode escolher qualquer trajetória, senão você estaria amarrado. Se o delta Q ponto fosse zero também, você teria que conhecer a coordenada do ponto e a velocidade do ponto. Consequentemente, você já saberia qual é a trajetória. Não, mas para você... Mas você não conhece em todos os pontos. Não. Para você conhecer a trajetória, você precisa de fato conhecer a coordenada num ponto e a velocidade num ponto. Mas aí você aí só teria uma trajetória. Se você amarrar na extremidade a velocidade generalizada e a coordenada generalizada, você só teria uma trajetória. E o estado do sistema estaria determinado. Sei, pode ser que eu esteja falando coisa errada, não, mas eu acho bem. Não, bem, eu acho que não, porque você pode ter, por exemplo, você pode ter dois sistemas com dinâmica completamente diferente, em que você especifica as mesmas condições iniciais, por exemplo, para os dois. Mas aí já é outro sistema, é outra lagrangiana. É outra lagrangiana, exatamente. É outro sistema. Com uma lagrangiana determinada, se você amarrar que ponto, você amarra a trajetória automaticamente. Então só tem uma trajetória, não. Você vai pegar. Desculpe se eu estou falando besteira, tá? Eu acho que é isso. Mas eu posso estar falando besteira. Vamos lá, vamos ter uma discussão amigável, né? Mas você vai escolher nas trajetórias que tem um Q de TI e um Q de TF, vai pegar todas, né? E uma delas vai ser a verdadeira, né? Porque corresponde ao mínimo da lagrangiana.
da Lagrangiana. Agora, se você amarrar na extremidade o que e que ponto, só tem uma trajetória. Você não vai ter como escolher nenhuma. Porque o estado do sistema já está amarrando o desenvolvimento subsequente dele. Mas você amarrar o que e que ponto significa que ela passa pelo mesmo ponto. Basicamente, vamos pensar em termos de um gráfico aqui. Eu teria uma coisa para eu estudei isso há muito tempo, mas pode ser que eu esteja falando bobagem. Não, mas por exemplo, poderia ter algo saindo daqui e vindo para cá. Certo? Amarrei o que e o que inicial e o que final. Tá? Eu posso ter algo saindo daqui com a mesma derivada, mas que em algum momento aqui vai mudar, vai sair dessa trajetória e antes de chegar no ponto final ela volte a ter a mesma derivada. Você garante que duas trajetórias são iguais se você garantir que todas as derivadas, que a função é igual no ponto e todas as derivadas delas são iguais, não só a primeira. Não só a primeira derivada. Agora eu fiquei na dúvida, mas não amarrei a conclusão, mas tudo bem. Vamos pensar, por exemplo, duas funções explícitas aqui. O Q é igual a cosseno de x, cosseno de t, cosseno de t, e agora o Q, um certo Q barra aqui, que é 2 vezes cosseno de t. Se eu ponho, por exemplo, quero amarrar em t igual a 1 e t igual a 0 e t igual a π, por exemplo. As duas, t igual a 0 e t igual a 2π. Não, peraí. Não, foi uma besteira. Acho que você está correto. Vou dar uma lida do Goldstein. Vai. Não, realmente, posso estar falando besteira. Não sei. Não tenho certeza não, porque eu sempre construí isso. Então, eu tô achando que é o que eu disse. Vai. Esse daqui que eu estava pegando não funcionaria como contra-exemplo, mas graficamente dá para imaginar duas trajetórias distintas que passam, que têm o mesmo ponto. Tá, tudo bem. Mas não conseguiu um bom contra-exemplo. Mas de qualquer forma, para chegar onde eu quero aqui não vai precisar dessa hipótese. Tudo bem. Vamos lá. Basicamente, o princípio de minimação ele diz que a variação, a derivada funcional, vou colocar aqui um telinho só para diferenciar do que tem lá em cima, né? Vou voltar aqui os índices is. Se isso daqui for igual a zero, isso daqui essa derivada funcional, aplicando aqui, dá uma equação de movimento, dá uma equação diferencial. Essa equação diferencial corresponde à equação de movimento do sistema. Ou seja, da sua Lagrangiana, você tira um objeto que você chama de ação e o mínimo dessa ação corresponde à dinâmica do sistema, corresponde à equação de movimento do sistema. Isso daqui não garante que seja um mínimo, garante que seja um extremo. Eu, particularmente, nunca vi uma demonstração de que as equações de Euler-Lagrange, por exemplo, realmente minimizam. Aí já diz respeito à ignorância de quem está falando aqui mesmo. Mas isso daqui não corresponde, não garante que é um mínimo, garante que é um extremo da sua ação. Bom, então é isso. Eu tenho uma Lagrangiana, dessa Lagrangiana eu tiro um objeto que é a ação. Para cada configuração que eu coloco aqui, eu tiro um valor e a configuração física vai ser a configuração que satisfaz a equação diferencial derivada desse princípio. Esse daqui é o princípio. É o princípio de ação mínima. Tá?
Se você supõe, por exemplo, que... só antes disso aqui, isso daqui é uma derivada funcional, não é uma derivada usual, né? Mas as regras para manipular derivadas funcionais são bastante triviais. Basicamente, você consegue fazer as contas que interessam, levando em conta que a derivada funcional tem um certo QI de t com relação a uma outra configuração QJ de t, isso daqui é t' aqui, tá? Isso daqui é delta de J d de t menos delta de t menos t'. Aqui é uma delta de Kronecker, aqui é uma delta de Dirac. Se aqui eu tivesse uma derivada, aqui em cima, a variação funcional de Q ponto I t com relação à variação de Q J de t'. Isso daqui fornece para a gente um delta de tj derivada temporal da delta em relação a essa variável aqui. Aqui a derivada da delta tem que ser entendido na funcional, que está acontecendo dentro de um funcional. Então, apesar dos problemas relacionados a delta, nós vamos fazer conta mesmo desse problema de embora. Aqui, se você continuar colocando mais pontos aqui no que basicamente vai aumentar o número de derivadas e vale a regra da cadeia. Ou seja, se eu tenho aqui uma derivada funcional de uma função de um QI, por exemplo, e quero calcular a derivada funcional disso com relação a um QJ de t', isso daqui basicamente é a derivada parcial, que é a derivada usual mesmo, de f com relação a esse QI, derivada funcional de QI de QJ t'. Aí aqui a gente sabe calcular. Isso aqui é derivada usual, a gente sabe calcular também. Assumindo aqui a limitação de soma, tá? Índices repetitivos já estão somados. Sem se preocupar em descobrimento ou não. Bom, as regras do jogo para mexer com derivadas funcionais são basicamente essas. E com isso daqui a gente vai tirar as equações de Euler-Lagrange da mecânica clássica. Aquilo ali a gente tira as equações de Euler-Lagrange da mecânica clássica. Basicamente é o seguinte, tem a derivada funcional Vou fazer para um grau de liberdade só, mas isso daí é facilmente analisado, tá? Telinha. Essa aqui, né? Isso daqui é a integral, já passando a derivada funcional para dentro, integral de t, aqui é de um instante inicial até um instante final. Derivada funcional vai bater uma lagrangiana. Tá? Vai ter derivada funcional lagrangiana. Só que aí, usando a regra da cadeia, eu vou assumir aqui que a lagrangiana é uma função de q ponto e t. Tá? O t não é uma configuração, ele é um parâmetro só. Então a derivada funcional não faz nada com t. Então a gente vai ter, usando a regra da cadeia aqui, a derivada parcial de L com relação a Q, aqui está T, né? Derivada funcional de Q T'. Aqui, como eu tenho um grau de liberdade só, basicamente esse I e J que são sempre iguais. Então isso aqui é 1.
Só que a lagrangiana é uma função das velocidades generalizadas também. Ou seja, tem dq, dl, dq pontos, d, q pontos, de t, d, q de t livre. Ok? O t não faz nada, porque ele não é uma configuração, ele é um parâmetro que está correto. Bom, isso daqui dá uma delta de t menos t', certo? E isso daqui vai dar a derivada da delta de t menos t'. Ok? Bom, integral no instante inicial no instante final de dt, dl e dq de t, certo? A delta, certo? Mais dl dq de t derivada da delta. Derivada da delta. Ok? Bom, agora entra o truque aqui para eliminar o problema da derivada da delta. Isso daqui a gente pode escrever como se na derivada, usando a regra do produto, né, vai ser a derivada de dl dq ponto vezes a delta, derivada atuando em todo mundo, né, menos a derivada com relação a t de dl dq ponto, aqui só pega esse termo, multiplicado pela distribuição dela, t menos t'. Ok? Quando eu integrar isso daqui, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral da derivada dá o argumento aqui, certo? Dá esse termo aqui. Supondo que esse termo, esse t', quer dizer, que esse t' esteja dentro desse intervalo, tá? Isso daqui basicamente vai dar o seguinte: quando eu integrar a integral disso dá o d dq de delta de t menos t' avaliado no ti e no tf, tá? Supondo que esse t' esteja dentro desse intervalo, dentro do instante, entre um instante inicial e um instante final, isso daqui é zero. Por quê? Porque a delta só é diferente de zero em t igual a t'. Só que isso daqui é t avaliado em tf e t avaliado em ti. Se o t' não é nem tf nem ti, então isso daqui é zero. Certo? Ou seja, esse termo aqui não contribui. Sobra só esse termo aqui. Já aqui, bom, vai sobrar esse termo, vai ser alguma coisa vezes delta, menos alguma coisa vezes delta. Então eu posso colocar todas essas coisas juntas. Isso daqui vai dar a integral no instante inicial até o instante final de dt de dl dq menos ddt dl dq ponto vezes a delta. Bom, agora é uma integral simples. A gente está integrando uma função vezes a delta, então isso daqui vai dar a função avaliada em t'. Ou seja, isso daqui dá dl dq
menos, aqui seria Q em um certo T', né? Que é o T' original aqui, menos D dt' de dl dq de T'. Daqui ponto, né? Daqui ponto T'. Bom, isso daqui é igual a isso. Só que pelo princípio de minimação, isso daqui é igual a zero. Certo? Então, isso daqui é igual a zero. Isso daqui da equação diferencial corresponde à equação de movimento. É a equação de Euler-Lagrange. Todo mundo já viu no curso de mecânica clássica, né? Bom, ou seja, conhecendo a Lagrangiana, você conhece a dinâmica do seu sistema. Eu ia falar de programação hamiltoniana na mecânica clássica, mas já vou passar direto para a teoria de campos, porque talvez não dê tempo. Atenção ali. Falo de programação hamiltoniana lá na teoria de campos direto. Bom, ali eu cheguei nas equações de movimentos. Usamos um sistema com apenas 1 grau de liberdade, mas se vocês fizerem um sistema com n graus de liberdade, por exemplo, você não vai ter uma equação diferencial, você vai ter um conjunto de equações diferenciais, que basicamente serão d, l, dq, i, t, ponto, menos dl, d, qi, t, igual a zero, onde esse i vai de 1 até o número de graus de liberdade. Né? O que isso daqui significa? Que resolvendo essa equação, ou seja, encontrando o Q, o conjunto de QI, de T, que satisfazem essa equação acima, que uma vez especificado L, a gente tem exatamente, explicitamente qual a equação que é essa. Né? Uma vez conhecido as soluções dessa equação aqui, essas soluções são aquelas que minimizam, fornecem o menor valor para a ação. Bom, vou deixar como uma tarefinha aqui, quem está interessado. E agora, e se a Lagrangiana tivesse derivadas superiores? Tivesse Q ponto, Q dois pontos, e assim por diante, por exemplo. Qual é a equação de movimentos? Equação de movimentos que você obtém? Aumentar o ordem da equação de movimento. Aumentar a ordem desse movimento. Vocês podem fazer isso aqui como tarefa, faz até segunda ou terceira. Generalizado não é mais difícil, não. Mas é um exercício mecânico, né? Bom, eu falo depois. Vamos entrar então em teoria de campos, que é o objetivo dessa aula. Teoria de campo, teoria clássica de campos. Especificamos aqui a teoria clássica, né? A teoria quântica. Bom, primeiro, o que é um campo? O campo basicamente é uma grandeza que vai associar, que associa valores do espaço eventualmente tempo. Nos casos de interesse desse curso, pontos do espaço-tempo mesmo, né? Que associam valores, associam a cada ponto do espaço-tempo algum valor associado a alguma grandeza de interesse. Exemplos de campo, por exemplo, o campo elétrico, que a cada ponto do espaço do tempo associa um vetor de campo elétrico. Campo magnético, é a mesma coisa. Campo gravitacional, mas existem outros campos.
ainda clássicos, por exemplo, campo de temperatura, assim por diante, campo de velocidades, algum fluido, por exemplo. Mas aqui a gente vai se restringir aos campos relativísticos. Né? Mas, de modo geral, os campos, a gente vai denotar por um fim, né? Aqui é um campo genérico. Isso daqui está associado a um sistema com infinitos graus de liberdade. Ou seja, infinitas coordenadas generalizadas. Portanto, ao invés de trabalhar um conjunto infinito de coordenadas generalizadas, a gente faz uma correspondência. A cada coordenada generalizada, a gente tem um QI de T. A ideia é fazer uma correspondência, primeiro levando para o sistemático, vai corresponder o I a pontos do espaço-tempo, tá? Do espaço, desculpa, o T já está aqui no parâmetro, né? Esse índice vai ser associado a pontos do espaço, ou seja, isso daqui daria um certo QX, que ao invés de a gente denotar por um QX, a gente vai denotar isso daqui por um campo que é uma função de x de t. Né? Ou seja, é uma função, um mapa que toma valores no espaço-tempo. No espaço e eventualmente no tempo. Nos casos de integração aqui, no tempo também. Basicamente isso aqui, a ideia é que infinitos graus de liberdade levam a esses índices aqui se tornariam contínuos. A gente mapeia isso em pontos do espaço. Em termos de Lagrangiana, o que acontece? Basicamente, para sistemas com número de graus de liberdade finito, a Lagrangiana seria uma soma de termos envolvendo esses graus de liberdade. Isso daqui esquematicamente. No fundo é algo desse tipo. Ao passar para o sistema contínuo, o sistema de infinitos graus de liberdade, esse índice se torna contínuo, então a soma ela passa a ser uma integral, ou seja, a Lagrangiana ela vai ser uma integral de alguma coisa, então que agora ocupa integral no volume, né, no volume espacial. Vai ser uma integral de alguma coisa aqui, que agora depende, antes já dependia do tempo, né? Agora continua dependendo do tempo e também depende desse índice aqui agora que vai ser promovido a uma coordenada. Não coordenada generalizada, mas coordenada no sentido parâmetro, lá do espaço onde está saindo o seu mapa, não onde ele está chegando. O espaço chegado aqui é o campo, né? Isso daqui que a gente está integrando, a gente vai chamar de uma densidade lagrangiana. Denota aqui pelo CL curvo. Ou seja, a nossa Lagrangiana agora ela vai ser uma integral volumétrica de um novo objeto que é a densidade lagrangiana. Essa densidade lagrangiana, essencialmente, ela vai ser uma função. A Lagrangiana original era uma função das coordenadas das suas velocidades. Tá? Aqui nesse caso, ela vai ser uma função das coordenadas das suas velocidades e também das variações espaciais. Tá? Ou seja, vai ser uma função dos campos, das derivadas temporais do campo, correspondendo às velocidades desse sistema com infinitos graus de liberdade, e também da variação espacial desse campo. Né? Isso daqui é uma densidade lagrangiana, basicamente é algo desse tipo. Poderia entrar derivadas superiores também. Vou colocar a continuidade aqui. Isso daqui vai estar associado também a uma ação. Esse termômetro de X é um gradiente do φ? É um gradiente. Depois eu vou unificar essa notação toda na forma covariante. Quem está interessado em campos relativísticos. Né?
Tudo mesmo. Mas, de fato, o gradiente vai depender de cada uma das derivadas espaciais. Bom, na mecânica clássica discreta, né, de número de graus de liberdade finitos, nós tínhamos uma ação que era um funcional das coordenadas generalizadas. Aqui vai ser uma ação dos campos, que são as novas coordenadas generalizadas. Então a gente tem uma ação, que é um funcional desses campos. Esses campos agora eles representam as configurações físicas. Vai ser a integral no instante inicial e final, definida da mesma forma, da Lagrangiana. Só que a Lagrangiana agora ela também é uma integral no espaço. Tá? E na densidade lagrangiana. A gente está simplesmente trazendo a densidade lagrangiana para a definição da ação e definir a ação direta em termos da derivada da densidade lagrangiana. Isso aqui seria a função do campo e de suas derivadas. E já, genericamente, Gustavo falou. Sim. Gustavo, uma coisa que eu entendi é ali quando você botou aquela lagrangiana como no caso discreto, né? Na mecânica clássica do LOL. Por que o lagrangiano tem essa forma? Como é que é? Eu não entendi o que quer dizer essa forma aí. Por exemplo, um sistema um sistema livre clássico, N graus de liberdade. A lagrangiana seria basicamente a soma das energias cinéticas, certo? Então, seria aqui a soma em I, a menos de constantes de proporcionalidade, né, da energia cinética. Então é sempre coisas indexadas por I. Soma de coisas indexadas por I. Pelo qual é o grau de liberdade correspondente. Basicamente isso indica isso. Agora? Bom, daqui a gente tem também um princípio de ação mínima, que agora é a variação da ação com respeito à configuração de campo. Vou colocar aqui já que aqui eu estou integrando em x e t, vou colocar y e t'. X' e t'. Princípio de minimação é derivada funcional igual a zero. Aqui também é um princípio de minimação trazido para a teoria de campos. Tá? Essa derivada funcional ela tem regras, ela é dada por regras análogas ao que a gente fez lá no caso discreto. Por exemplo, derivada funcional xt em relação a isso aqui, de y de x' e t'. Isso daqui, lá no caso clássico, a gente tinha I e J. Isso daqui dava uma delta de crônica. Só que agora, como é contínua, você tomar a delta de crônica contínua corresponde a tomar uma delta de Dirac no espaço também. Então, teria x menos x', delta 3, delta espacial. T menos t'. As mesmas coisas acontecem para derivadas disso daqui. Se eu coloco uma derivada aqui, aparece uma derivada com respeito a quem está sendo tomado aqui. A derivada em x aqui aparece uma derivada em x do outro lado. E continua valendo a regra da cadeia. Bom, a gente calcula as equações de movimento a partir daqui. Ou seja, toma isso daqui igual a zero. Vem aqui, calcula explicitamente, usando a regra da cadeia, fazendo aquela integração por partes, tudo isso. Isso daqui vai dar uma equação de movimento, uma equação diferencial em termos
essa densidade lagrangiana. Basicamente é a seguinte: a derivada parcial com relação ao campo menos derivada temporal da variação da derivada da temporal, tá? Menos, aqui colocando em termos de gradiente, na verdade ser divergente, saída aqui vai ser algo vetorial, estamos divergente dele. Isso daqui igual a zero. Tá? Basicamente, recuperar um limite discreto aqui, corresponderia a fazer o campo independente das posições. Se o campo for independente das posições, termos L tem basicamente a mesma equação, que seria, no caso da mecânica clássica discreta, sistemas com um número finito de graus de verdade. Bom, isso daqui é uma forma, supondo aqui que a lagrangiana para em derivadas primeiras. Isso aí é equação de Euler-Lagrange. Aqui é a equação de Euler-Lagrange para campos. Oi? Deixa eu tentar entender como é que funciona. Aqui é a equação de Euler-Lagrange Tá. discreta, aqui é a equação de Euler-Lagrange para campos. Euler-Lagrange. Eu vou dar um exemplo de cálculo de uma equação de movimento com uma lagrangiana explícita. Mas essa é uma derivada usual, o Zerlon é uma derivada É uma derivada usual, uma derivada parcial usual. Eu vou primeiro passar para... Quer dizer, ali é Zerlon de L, Zerlon de Φ. Isso. Num determinado ponto. Num ponto genérico. Isso, tomar ponto um ponto genérico. genérico. Isso. Então, se mudar um pouquinho o Φ nesse ponto genérico, é quanto é a razão em que o que muda a densidade da lagrangiana dividido. Não, mas aqui você está tomando a derivada com relação ao campo. Ao Não campo. com relação ao ponto. Mas é o campo do ponto? Não, o campo é uma função do ponto. Mas você está tomando a derivada com relação ao campo. No momento que você toma a derivada em relação ao campo, isso não carrega, você não precisa fazer consideração nenhuma da variação do espaço. Por exemplo, se o L fosse isso daqui, tá? Isso daqui é uma lagrangiana ruim, porque ela não te dá dinâmica. Você não tem derivadas aqui, então isso daqui vai te dar uma configuração trivial. Tá? Mas só para ilustrar aqui, isso daqui que a gente está calculando É 2φ. é 2φ. Mas se o φ dependesse do ponto? Não, ele depende do ponto. Ele vai dar isso daqui. Isso daqui é isso. Só que no momento que você toma essa derivada, isso daqui não... Mas φ é uma função. É uma função. Estou falando derivada da densidade da lagrangiana em relação a uma função. Exatamente. Isso também é uma coisa que tomar em relação a uma coordenada. Não. É uma derivada funcional isso aí. Isso? Né? Não. Não é uma derivada Não é uma derivada funcional. Não, explica isso aí. A derivada funcional é uma derivada sobre funcionais. Tá? O que o funcional faz é pegar uma função e eliminar, por exemplo, ela pega uma função que depende das coordenadas temporais, por exemplo. O que o funcional faz é eliminar essa dependência temporal, por exemplo, integrando no tempo E associar e te dá cada um número. função Um número. Isso. Tá. A lagrangiana, ela te dá uma função ainda. Porque se eu pego, por exemplo, digamos que a dependência de t, por exemplo, e te digo que o φ de t, a regra dele é t quadrado, por exemplo. Dizendo isso aqui, tá? A lagrangiana, basicamente, seria t a quarta. Então, para cada valor do t, eu tenho uma... Ela não é uma funcional. A lagrangiana, ela continua dependendo dos parâmetros que o campo depende. Seria Só 2 D2, a derivada de L em relação a
Seria 2T2. Isso. 2T2. Aqui está derivando com relação ao campo. E não 4T3, né? Não 4T3, exatamente. Não, porque basicamente você está fazendo. Essa derivada faz um mapa de função e função. Isso. Você tem uma função, um campo, Isso. vai te mapear numa outra função, em outro campo. Sim. Tá. Porque está relacionado com o campo inicial. Mas o ponto aqui é que essa derivada está sendo tomada com relação ao campo, não com relação às coordenadas. Outra coisa seria isso daqui, você calcular DDT da Lagrangiana. Você pode fazer essa conta também. Isso daqui te dá DL, dφ, dt. Dφ, dt. Tá. Isso daqui sim te daria o 3t, o 4t ao cubo. Tudo bem. Então, isso é diferente disso. Tá. Deu para entender. Para começar a entender. Né? Não, mas a questão ela não ficou claro por que ela não é um funcional. Porque o funcional elimina completamente. Funcional a gente vai de funções e números. Em números, exatamente. Aí vai de funções e funções. Isso daqui poderia ir no número, mas a partir do momento que você pega um ponto específico. Tá. Mas se você não pega um ponto específico, isso daqui é uma função. Tá. Então, bom, isso daqui. Mas não é derivada usual essa aí, né? É derivada usual. Derivada não é derivada de relação com coordenadas? Não. É uma derivada usual, só que uma derivada usual está sendo tomada numa função que depende dos campos. Ela não depende diretamente das coordenadas. Tudo bem. A diferença é essa, porque quando você atua, você tem uma função x. Eu venho e tomo uma derivada com relação a x. Aqui, o meu parâmetro é o campo. O meu domínio aqui é o campo. Tá. Ele depende implicitamente de x e t. Tudo bem. Tá? Então é isso. Dada uma densidade lagrangiana, a gente, usando essa equação aqui, chega numa equação de movimento do seu campo. Eu vou fazer daqui a pouco explicitamente um exemplo aqui. Mas antes disso, aqui nesse curso em particular, e em geral, pessoas que trabalham com teoria de campo, pelo menos a maioria, né? As pessoas que trabalham com teoria de campos, estão interessadas em campos relativísticos. Né? O que são campos relativísticos? São campos que pertencem a uma representação irredutível do grupo de Lorentz. Isso daí, para quem já viu as aulas que o Léo sugeriu, já deve ter visto que é uma representação irredutível do grupo de Lorentz. Mas, basicamente, o campo pertencer a uma representação irredutível do grupo de Lorentz determina qual é a forma que esse campo vai se transformar perante transformações de Lorentz. Por exemplo, um campo escalar ele se transforma sem mudar a forma funcional dele. Um campo vetorial ele se transforma como um vetor, ou seja, com uma inserção da matriz do grupo de Lorentz. E assim por diante. Campos espinoriais se transformam de acordo com a representação espinorial. Talvez eu peça fazer uma aula sobre isso também. Mas, bom, no fundo, campos relativísticos são isso. E isso se traduz em equações de movimento que são covariantes pelo grupo de Lorentz. Ou seja, que tem um comportamento bem definido perante a transformação do grupo de Lorentz. Não altera a sua forma perante a transformação do grupo de Lorentz. Do ponto de vista de formalismo lagrangiano, para você garantir que uma equação seja covariante pelo grupo de Lorentz, eu estou fazendo exatamente o que eu não gosto quando eu estou filmando a aula. Estou me movendo de um lado para o outro, eu tenho que ficar virando a câmera. Vou parar com isso. Exatamente. Desculpa.
ponto de vista de formulação lagrangiana, o que você precisa para garantir a covariância das suas equações de movimento é que a lagrangiana seja um escalar. Tá? Ou seja, a lagrangiana como um todo tem que se transformar como um escalar. Ela tem que ter combinações, pode ter combinações de vetores, mas combinações que formem escalar. Tá? Por exemplo, se eu combino dois vetores por meio de um produto escalar, isso daí me dá um escalar. Então, eu tenho que montar lagrangianas que são escalares para garantir a covariância a priori. Se eu trago essa equação, escrever ela de uma forma mais prática, do ponto de vista de formulação covariante, eu posso escrever dessa forma aqui: dφ menos dμ φ. Aqui assumindo a soma no índice I, indo de 0 a 3. O índice 0 corresponde à derivada temporal e de 1, 2, 3 corresponde às coordenadas espaciais. Tá? Isso daqui, igual a 0, é exatamente o que está escrito de forma um pouco mais compacta. Tá? Bem, aqui já fica um pouco mais explícito o caráter covariante dessa equação. Porque se isso aqui for um escalar, o campo pode não ser um escalar, mas isso daqui, essa derivada vai trazer a informação de campo de modo a manter a sua equação covariante. Aqui, esse índice aqui também está combinado com esse, de modo a tornar isso daqui não contribui deixando de ser um escalar. Pode ser que isso daqui te dê uma equação vetorial, por exemplo, no caso eletromagnético, a lagrangiana é escalar, mas a equação basicamente são equações vetoriais. Né? Os dois lados da equação se comportam como vetores. Mas, bom, aqui é só uma forma compacta de escrever, já trazendo informações a gente quer um campo relativístico. Né? Alguma dúvida? Vou dar um exemplo agora de uma lagrangiana e de como tirar a equação de movimento para essa lagrangiana. Exemplo, tocando. Vai embora. Tá? A gente não está interessado em como chegar nessa lagrangiana, mas sim tirar a equação de movimento dela. Então eu vou dar a lagrangiana logo de cara. A lagrangiana vai ser 1 sobre 2 dμ φ. Para garantir que isso daqui dê uma combinação escalar, traga um índice covariante para cá, contravariante para cá. Menos 1 sobre 2 m2. Esses parâmetros são para acertar a questão de dimensionalidade e o 2 é colocado por conveniência. Tá? Como é que a gente calcula a equação de movimento a partir disso? Bom, vamos começar por esse termo aqui, que é o termo mais fácil. Né? Seria dn dφ. Aqui depende da derivada, aqui depende da derivada. Então não depende diretamente do campo. Tá? Aqui já depende. Então isso daqui vai dar menos L2 φ. Ok? Vamos agora para a parte mais difícil. Para não confundir esse índice aqui, porque aqui já está índice somando, aqui vai ter índice somando, então vou mudar aqui a nomenclatura só. Vou colocar um índice Mi aqui. Vamos calcular primeiro isso daqui de dentro. Isso daqui vai ser um termo, vai ser outro. dμ certo? Esse termo não vai contribuir. Então eu só me preocupo com esse daqui. Esse daqui vai ser, eu vou tirar o 2 aqui para fora já. D de dμ φ. Esse termo aqui, vocês concordam comigo que eu posso escrever dessa forma? Vou usar um eta para baixar esse índice aqui, escrever Mi alfa
dmi de alfa φ. Certo? O que eu escrevi aqui é a mesma coisa que está aqui. Alguém discorda disso? Tá. Então, basicamente, eu tenho aqui a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Quer dizer, falei a mesma coisa das duas vezes. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Ou seja, 1 sobre 2. Trazer esse f aqui para fora. Isso aqui vai dar d de dmi φ d de dmi φ vezes d alfa φ, certo? Mais d de d alfa φ d de dmi φ dmi φ. Ok? Eu tô entendendo. Eu trouxe o eta aqui para fora. Tá. Tá? Fiz a derivada do primeiro com relação a isso daqui. Ah, tá. Tá? Vezes isso daqui. Mais a derivada desse. Assim faz o produto, né? Derivada do produto também. Tá. Essa derivada aqui, quanto que dá? Se eu tenho o mesmo índice mi, se o índice mi e mi são iguais, significa que eu tenho a mesma coisa em cima e embaixo. Então a derivada dá 1. Eu tenho uma coisa, a derivada dela mesma é 1. Se esse índice toma um valor e esse índice toma outro, uma coisa diferente da outra dá 0. Então a forma de representar isso daqui é um delta de mi. Tá. Certo? Aqui é a mesma coisa. É um delta de alfa mi. Certo? Então, isso daqui vai dar meio de... já vou trazer o eta aqui para dentro de novo, tá? Esse índice vai contrair com esse. O que é mi vira mi. Tudo bem? Então eu posso escrever aqui. O eta vindo aqui para dentro vira eta de mi alfa. D alfa φ mais eta aqui. O que é alfa vira mi. Então delta de mi dmi alfa. Certo? Trouxe o eta para cá e o eta para cá. Tudo bem? Eu posso usar esse eta para levantar esse índice aqui da dmi φ. Certo? E posso usar o eta para levantar esse índice aqui da dmi φ. Tudo bem? Então, a soma dos dois mata aquele fator meio. Dmi φ. Ok? Então, eu só volto com isso na minha equação de ordem Lagrange. Eu vou ter esse termo aqui vai dar menos, voltando na equação de Lagrange. Esse primeiro termo vai dar menos m2 φ. Tá? Esse segundo, isso aqui deu dmi φ, só que eu tenho uma derivada atuando ali. Então, menos dmi φ igual a 0. Tá? Isso daqui a gente costuma escrever. A gente multiplica tudo por menos, né? Menos 1. Esse cara aqui a gente representa pelo D'Alembertiano, então isso aqui basicamente é D'Alembertiano mais M2 atuando em φ igual a 0, que é a equação de Cohen-Roy. Essa é a primeira tentativa de equação de Schrödinger, inclusive, né?
usando a equação de Euler-Lagrange, a gente chegou na equação do movimento. Então eu vou pegar esse mesmo... A velocidade da luz está no grau matertiano, né? C vai cortar igual a 1. Hã? C vai cortar igual a 1. Mas se tentar reproduzir, ele aparece aqui. Fica MC sobre H cortado. E também tem uma velocidade na Nautiana. Mas aqui é C. Eu acho que não está fazendo C igual a 1, mas eu não lembrei disso quando preparei as aulas, então. Aqui é isso. Aqui viria o MC quadrado sobre H cortado também. Ah, tá. Aqui eu deduzi pela equação de Euler-Lagrange. Só que eu vou mostrar para vocês que tem um truque mais prático. Ali foi fácil deduzir pela equação de Euler-Lagrange. Mas existe um truque mais prático para se calcular equações de movimento que evitam uma série de passos que acontecem aqui. Basicamente, a ideia seria tomar direto pela ação, mas não em si pela ação de fato. A gente já elimina a integral e vamos calcular o que seria aqui uma variação da Lagrangiana igual a zero. Isso daqui vai dar a mesma equação de Euler-Lagrange. Pensando que a variação ela vai se comportar com as regras do produto da derivada e pensando que isso daqui está dentro de uma ação. Então a gente pode fazer regra do produto eliminando termos que seriam termos nulos, somente integrais. Os termos de fronteira e desprezas das equações. Vamos pegar isso daqui e aplicar para a Lagrangiana de Klein-Gordon. Isso daqui é basicamente a dmi menos sobre 2. Você já não tem equação de movimento? Não, tem. Eu quero mostrar um método alternativo que, nesse caso aqui, foi tranquilo. Mas, por exemplo, e se eu colocasse um termo desse tipo aqui? Demi phi da Lambertiana demi phi. Isso daqui foi uma das hipóteses que a gente chegou que a gente usou para chegar naquelas equações de movimento. Que era de que a derivada tinha só que a Lagrangiana tinha só derivadas primeiras. Isso daqui já fura essa hipótese. Já aparece derivada. Pode ter inicialmente, né? Oi? No mundo da física, aparece essa coisa aí também? Aparece. Não são muito bem vistas. Sei. Mas aparece. Por exemplo, e já dentro do modelo padrão isso não aparece, dentro do padrão não. Na eletrodinâmica existem propostas, existem a eletrodinâmica de Podolsky e de Wick. É a minha dissertação de mestrado nisso. Tem características boas, esse tipo de teoria, e tem características ruins. As teorias de ordem exterior, com ordem exterior que têm feito mais sucesso são no contexto de gravitação, porque a gravitação é problemática para a teoria quântica de campos. Você não tem a teoria de Einstein, se você trata ela como uma teoria quântica de campos, você obtém divergências incuráveis lá. Você não consegue fazer renormalização. Mas se você introduz termos de ordem superior, essas divergências desaparecem. Então isso não é muito usual, mas aparece que tem certas propriedades boas. Ela também tem propriedades ruins, mas é um assunto que tem ganhado interesse com o tempo. Então, por exemplo, isso daqui precisaria de um parâmetro aqui para acertar a dimensão, mas isso daqui já foi uma hipótese daquela. Então, a gente teria duas opções. Ou recalcular a equação de Euler-Lagrange com esses termos de derivada superior, ou a gente vai para um método mais fácil. E esse método mais fácil não é válido só para Klein-Gordon. Ele é válido em geral. Na eletrodinâmica também a gente pode usar isso daí. O Euler, quando costuma calcular a equação de movimento, ele vai para esse método que eu vou mostrar agora. É o que você falou, ali a gente tem a equação de movimento. Para Klein-Gordon, acabou. Tá? É aquilo ali, pronto. Mas eu vou mostrar que de outro modo você chega também na mesma equação de movimento. Tá, tudo bem. Agora eu acredito. Bom, a ideia é calcular essa variação aqui.
Tá? O primeiro macete aqui é, isso daqui é como se fosse um termo d rho quadrado, certo? Então, olha aí, vamos atuar isso daqui com regras como se fosse uma derivada. Então, seria 2 sobre 2 dφ, aí pensando que isso aqui é uma derivada, teria que pensar em termos de regra da cadeia, né? Então, esse termo sobe. A gente poderia fazer também desse modo aqui. Isso aqui, você não entendi, você apagou e eu não entendi. Tá, vou fazer acho que eu fiz muito direto, né? Vou atuar aqui. Essa variação vai atuar aqui. Tá. Menos 2. A variação que atua aqui. Tá. Aqui, como ela funciona como uma derivada, é 2φ, variação do φ. Delta φ, tá? Esse primeiro termo vai ser ela batendo no primeiro vezes o segundo. Vou colocar primeiro aqui o segundo, tá? Ela bate aqui no primeiro. Ok? Mais ela passando pelo segundo e batendo aqui no primeiro. Ok? Mais o termo que está sobrando aqui em cima. Aqui. Ok? Esses dois termos, embora eles não pareçam iguais à primeira vista, eles são iguais. Que eu posso baixar aqui e subir aqui. Certo? Então eu posso matar esse segundo termo aqui e mato o fator meio aqui na frente. Tá. Certo? Então, isso daqui vai dar só esse termo, só que a derivada ela comuta com essa variação. Então eu posso trazer a derivada aqui para fora da variação. Isso daqui daria isso. E da variação do campo. Tá? Mais M2. Já colocando esse 2 aqui, né? Φ da variação de φ. Tá ok? Agora venho. Aqui era menos, né? Ah, você trocou a ordem do delta com o derrom. Troquei a ordem do delta com o derrom. Porque a variação funcional. Esse derrom é entendido como variação funcional. Tá. Então ele não tem nada a ver com variação espacial. Tá. Né? Bom, agora vem o pulo do gato aqui. Vamos fazer uma regra de produto aqui. Isso daqui é a mesma coisa que isso, né? Derivada atuando nisso aqui, certo? Menos, aí eu desconto o primeiro termo aqui, dmi, φ, variação de φ. Ok? Isso daqui, isso tudo é a mesma coisa que está aqui em cima. Peraí, deixa eu ver. A derivada bateria primeiro aqui, multiplicaria por isso. Cancela o que está aqui. Ó, a derivada, se eu abro esse termo aqui, a derivada bate no primeiro e multiplica pelo segundo. Ah, você só. Peraí, eu ainda não coloquei esse pedaço. Tá, tudo bem. Que ficaria mais isso, né? Mais M2, φ, variação de φ. Tá. Aqui, a derivada vai bater primeiro nesse, multiplicar por isso. Tá. É a mesma coisa que está aqui com sinal contrário. Tá. Então se cancela. O outro termo seria multiplicar por isso, bater nisso, que é o que está aqui. Tá, tudo bem. Então é a mesma coisa. Só que daqui é uma lagrangiana. A equação de movimento vem com um princípio de minimação. Então, no princípio de minimação, eu tenho uma integral aqui. Uma integral no d4x. Uma integral no espaço e no tempo. Tá? Então, isso daqui
é uma integral, basicamente é uma integral em D4 x do dmi de alguma coisa. Isso daqui é zero. Porque quando eu integro isso daqui, é o teorema de Gauss, né? A integral de um divergente de alguma coisa. Aqui tem um índice μ sobrando aqui, né? Tem um índice μ sobrando. Então, a integral de um divergente de alguma coisa vai dar essa coisa variada nas fronteiras. Só que a gente supõe que a variação do campo é nula nas fronteiras. Está jogando as fronteiras não é finito. Estou jogando... Não, as fronteiras são fixas. As fronteiras do campo são fixas, né? O delta x ele não varia nas fronteiras. Tá? Então, isso daqui, se a gente está pensando aqui daqui da dentro... Delta φ é fixo do portão. Sim. É nulo, né? Isso. É Delta φ. Não isso. Então, se isso daqui é nulo, e isso daqui tem que estar entendido como estando dentro de uma lagrangiana, a gente pode simplesmente desprezar esse termo aqui. Tá ok? Certo? Bom, se a gente despreza aquele termo ali, o nosso ΔL vai ser menos, isso daqui é o D'Alembertiano, né? D'Alembertiano de φ mais M2 φ delta φ. Como delta φ é arbitrário, então Como delta φ é arbitrário, então isso daqui é zero. Então, isso daqui é zero. Chegamos na equação de Klein-Gordon. Aqui, basicamente, a dificuldade é quase a mesma, né? Só que, se você vai para casos que a Lagrangiana é um pouco mais complicada, vale a pena ir para esse método. Aí, deixa eu comentar. É melhor a mascate, É melhor a mascate? Eu sempre uso esse. Desde que eu aprendi isso, não usei mais a equação de Lagrange. Ainda mais que eu tenho isso explicado em livro, você sabe? Como é que você aprendeu? Assistindo a aula do Lael? Foi assistindo a aula do Lael, eu acho. A aula do Lael e com o meu orientador também. Ele O orientador comentou isso comigo. O Lael é teu orientador? Não, é o Acioli. Não conheço. É do grupo do Lael. Então como diria o Lael, esse é aquele tipo de coisa que você aprende nas conversas de corredores, né? Tudo bem. Em livro, realmente, eu acho que eu nunca vi. Tudo bem. Mas, como eu falei, como eu trabalho com teorias com derivada superior, então eu não vou ficar calculando a equação de Euler-Lagrange de novo, né? Então eu uso esse método. Como tarefa aqui eu vou deixar 1 sobre 2, um outro parâmetro com dimensão de massa aqui, dmi. Para vocês tirarem a equação de movimento a partir dele. Só um comentário rápido aqui. Se, por exemplo, esse campo de Klein-Gordon fosse um campo complexo, nossa Lagrangiana agora. A Lagrangiana tem que ser uma quantidade real, né? Então a nossa Lagrangiana seria isso daqui, para formar uma quantidade real, menos M2, também para formar uma quantidade real. Tá? Isso aqui só para comentar de forma rápida. Agora, o φ estrela e o φ, que é o conjugado complexo, né? O φ estrela e o φ são campos independentes. Você não consegue escrever o φ em termos do φ estrela. Isso daqui seria
se o φ, por exemplo, a gente pode escrever o φ em termos de um φ1 mais i φ2, coloca um fator raiz de 2 por conveniência aqui. Isso daqui no φ estrela seria φ1 menos i φ2. São campos independentes.